Uma palestra, tá? Boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje a gente está aqui em clima de festa, já em clima de Natal. Antes de começar a ler, ele falou assim, a gente não fez cartão de Natal. Eu falei, meu Deus, já é Natal. E hoje o nosso clima de despedida aqui também, do Zoom Partilhando, nosso último evento do ano, desse ano que foi tão diferente de tudo que a gente imaginaria que seria 2020, mas a gente já tem um recado que a gente vai continuar com o Zoom Partilhando em 2021. E aqui hoje é o nosso 15º encontro do ano, 15º Zoom Partilhando, e um evento que a gente construiu antes da pandemia, e na pandemia, esse ano, a gente fez 15 eventos, contando com esse, e hoje a gente tem a presença aqui do Pedro Duarte, filósofo, professor de filosofia, e eu tive o prazer de fazer um curso com ele, a convite da Ana Luísa Novis, e que me ajudou muito a pensar as questões da pandemia, e a gente pensou que seria um grande presente de Natal a gente também ter o Pedro Duarte aqui com a gente hoje. Que o nosso Zoom Partilhando, hoje ainda a gente estava num evento, no workshop com o Otto Arnés, e a pergunta que ele fez foi como que nós, terapeutas, estamos nos fortalecendo conjuntamente para lidar com esse momento difícil da pandemia. E o Zoom Partilhando foi citado algumas vezes ali como algo que a gente tem feito junto para lidar, para acalmar, para se acalmar e para lidar e para pensar junto essas questões todas que estão surgindo no momento da pandemia. Então, esse é o nosso espaço que a gente criou fora da pandemia, mas dentro da pandemia a gente se fortaleceu e entendeu que a gente podia muito mais. Ampliar as nossas vozes, convidar outras pessoas, e é o que a gente tem feito aqui junto.
A gente está muito feliz e agradece muito a presença de vocês todos. Muitas pessoas participaram de vários, da maioria, ou se não de todos. Algumas pessoas participaram de um ou outro, mas isso a gente fica muito feliz aqui no nosso último encontro do ano. Bem, então, boa noite a todos e a todas. Antes de eu apresentar o nosso convidado especial para a noite de hoje, vocês talvez vieram aqui hoje, né, pelo seu interesse, muitos conhecem alguns, talvez muitos conheçam o Pedro, mas foi um tema, né, filosofia nesses tempos, né, de incerteza, né, então, de alguma forma, que nos leva a lidar com as nossas vulnerabilidades, e que onde o imprevisível se tornou ainda mais imprevisível, né? E eu não sei se vocês sabem, mas existe um dia que foi criado, eu não sei, Pedro talvez possa me ajudar, o ano, que eu não sei se foi esse ano, Valéria? Não, a reportagem é do ano passado, de 2019, da ONU, mas o ano que foi criado, não sei. Então, no dia 19 de novembro é considerado o Dia Mundial da Filosofia. E isso foi criado, né, desta forma, né, pela ONU, dada a importância dessa disciplina em tempos de crise, né? E, coincidentemente, hoje saiu uma reportagem na revista Ecos de Saber, e era uma mensagem da diretora-geral da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência, Cultura, Unesco, e ela disse que, entre outras coisas, eu vou ler aqui algumas frases que ela falou, que a filosofia é uma disciplina inspiradora, uma prática diária que pode transformar sociedades. E a diretora-geral, Audrey Azoulay, ela diz que essa disciplina permite descobrir a diversidade de correntes intelectuais e estimular o diálogo intercultural, né? Também ela coloca que desperta mentes e força o confronto entre opiniões, ajudando a construir uma sociedade mais tolerante e respeitadora. Ela fala ainda que a filosofia é uma disciplina apaixonante, o Pedro que o diga, e é também uma prática cotidiana que pode, então, transformar as nossas vidas e as nossas sociedades. E ao nos fazer descobrir intelectuais do mundo, né, que estão aí e que, de alguma forma, favorecem o nosso diálogo e o nosso crescimento, né, o nosso movimento no campo das ideias e nas práticas da vida, e a filosofia estimula o diálogo entre as culturas, tá? E, segundo ela, ao conscientizar as mentes sobre o exercício do pensamento e sobre o confronto racional de opiniões, a filosofia vai ajudar nessa construção de mais tolerância e respeito. E também para a Unesco, a filosofia é um meio de liberar o potencial criativo da humanidade e fazer emergir novas ideias. Ela cria condições intelectuais para a mudança, o desenvolvimento sustentável e a paz, né? Então, isso chegou às nossas mãos hoje, né, via a nossa garimpeira de ideias, que é a Valéria, né? E, portanto, a gente pôde compartilhar alguma coisa que sempre nos dias que a gente tem o Zoom partilhando, algo acontece que se conecta com o tema do dia. Quem é o nosso convidado? Pedro Duarte. A gente olhando na foto, né, do Pedro, a gente vê como ele é jovem. E olhando pessoalmente, é um filósofo, um jovem filósofo, mas que já tem, né, uma vasta andança pelo campo da filosofia, do estudo,
e das publicações. Ele escreveu alguns livros, um deles bem oportuno, do Bazar do Tempo, lançado este ano, que se chama A Pandemia e o Exílio do Mundo. Escreveu um em 2018, da Cobogó, Tropicália. Escreveu um outro em 2014, A Palavra Modernista, Vanguarda e Manifesto, da Casa da Palavra. E escreveu Estio do Tempo, Romantismo e Estética Moderna, da Zahar, 2011. Tradutor do livro Liberdade para Ser Livre, da Hannah Arendt, pela Bazar do Tempo, e coautor, roteirista e curador da série de TV Alegorias do Brasil, junto com o diretor Murilo Salles, Canal Curta. Muita coisa, né, gente, para uma pessoa tão jovem. Além disso, ele é doutor em filosofia pela PUC-Rio. Ocupou, no pós-doutorado, a cátedra Fulbright de Estudos Brasileiros na Universidade de Emory, nos Estados Unidos, e foi professor visitante nas universidades de Brown, nos Estados Unidos, e uma outra da Suécia, que eu não sei falar o nome, mas é mais ou menos Söderstors. Por aí, tá, gente? O nome não importa, mas era na Suécia. Então, e fora isso, né, ele é uma pessoa que prontamente atendeu o nosso convite, então nada mais oportuno que terminar o ano semeando e polinizando ideias, né, e nos convidando aí a escutar esse filósofo que já tem aí uma vasta caminhada, né, Pedro? Então, agora é com você, e você vai conhecer também uma turma de gente que tem sido muito participativa e que ajuda a construir o diálogo e levar adiante as ideias que nos inspiram. Obrigado, viu, Pedro, por aceitar o nosso convite. Obrigado, Marilene, e obrigado pelo convite, a Valéria em especial, que foi a portadora desse convite para falar para vocês aqui hoje à noite. E antes de começar, queria só dizer que eu fiquei ouvindo a longa descrição da filosofia que vocês encontraram da Unesco para valorizar o exercício desse tipo de saber nesse momento. E na minha cabeça só passava uma espécie de possível meme, já que todo mundo só faz meme atualmente, que era todas essas palavras tão eloquentes da Unesco para falar da filosofia e os filósofos. Dá para trazer a vacina? Dá para trazer a vacina? Que eu acho que é uma maneira de dizer também que parte, talvez, da relevância sentida nessas palavras que você leu sobre a filosofia, Marilene, tem a ver exatamente com o que a pandemia de Covid-19 nos trouxe, não só como fato, mas como sentido ou como arrebentação de sentido. Nós, muitas vezes, temos uma espécie de ingenuidade factual diante da realidade, como se ela se esgotasse nas coisas, e como se ela não tivesse a ver com o modo como nós sentimos, imaginamos, desejamos, lembramos, pensamos nas coisas. O que quer dizer, em última instância, que é por isso que, embora do ponto de vista concreto, factual, haja uma enorme ansiedade justificada por uma vacina, há outros aspectos, talvez não inventados, mas levantados, talvez não criados, mas intensificados pela pandemia, que não serão propriamente resolvidos por uma vacina, que tem a ver com o modo pelo qual nós nos relacionamos com o mundo, com a vida, com o tempo, com o espaço. Isso foi drasticamente afetado pela experiência social e íntima, pela experiência mundana e afetiva que nós fomos e estamos sendo obrigados a atravessar com a pandemia. Experiência, às vezes, de solidão, às vezes de medo, às vezes de perigo, às vezes de coragem, às vezes de ousadia, às vezes de intimidação e assim em diante. Isso tudo convergindo de uma maneira muito específica, porque a raridade disso que nós estamos passando
não se deve única e exclusivamente, talvez nem em primeiro lugar, a um vírus em si, ao novo coronavírus, mas ao modo pelo qual, quando vocês sugeriram esse título, pensar o momento atual de incerteza e imprevisibilidade, me ocorreu. Não é preciso grande esforço para saber o que vocês estão designando, nós estamos designando aqui, como momento atual. Ao contrário do que poderia ocorrer em outra situação, 1 ano e meio atrás, quando talvez eu tivesse que me demorar aqui para tentar explicar, afinal de contas, qual é o marco cronológico, espiritual, seja lá o que for, da atualidade, quando nesse momento, 4 de dezembro de 2020, uma palestra, eu resisto um pouco a chamar de live, uma palestra, diz pensar o momento atual, isso parece dispensar explicações. Todo mundo imediatamente pensa que pensar o momento atual é pensar o momento determinado pela pandemia de Covid-19. Eu precisaria me esforçar muito para conseguir tirar esse marco, porque, em princípio, é disso que se trata. Portanto, toda discussão sobre se a atualidade é a contemporaneidade, a pós-modernidade, a hipermodernidade, a modernidade tardia, discussões que seriam altamente previsíveis que entrassem em cena. Se nós falássemos de pensar o momento atual em 2019, agora em 2020, não. O foco parece estar todo situado nisso. Momento atual quer dizer momento determinado pela pandemia de Covid-19. E essa espécie de autoevidência do que significa o atual nesse título sugerido, para qualquer um que o lesse, expõe, inclusive, o quão pan é a pandemia. Esse vocábulo, essa expressão, esse prefixo pan, que vem dos gregos, que era tão caro à filosofia na sua origem, que diz respeito ao todo, ao globo, ou seja, uma epidemia que deixa de ser local, específica e se torna global, total, mundial. Aliás, muito provavelmente mais literalmente mundial do que qualquer uma das duas guerras que nós chamamos de mundiais do século XX, que afetaram, sem dúvida nenhuma, boa parte do mundo, mas talvez não tanto o mundo todo como a pandemia de Covid-19 agora em 2020. O que tem como consequência que todos nós estamos estranhamente vivendo a mesma coisa, embora cada um a viva da sua maneira particular. E isso me parece uma das... Não é um paradoxo, né? Porque não é exatamente um paradoxo, é só uma espécie de ambivalência, talvez, da nossa situação atual. O fato de que estamos todos vivendo a pandemia, por isso ela é tão pan. Estamos todos nos referindo a uma atualidade sem maiores problemas, sabendo do que se trata para todos nós. Mas cada um a vive de uma maneira. Desde o lugar socioeconômico que cada um ocupa, quanto tantas críticas políticas têm atentado, ou seja, quem são aqueles que mais se expõem e menos se expõem, quem são aqueles que podem, de fato, se assim o querem, se confinarem, ficarem em casa, quem são as pessoas que não podem, ou seja, cada um vive a sua maneira por conta da sua posição socioeconômica, mas não só. Cada um vive a sua maneira também porque depende da idade que se tem. Depende do momento de vida em que se está, para não ficar só em características objetivas. Depende de condições muito peculiares de relações, momento de vida, tempo, espaço, afeto que cada um de nós tem. Então, a pandemia ela é simultaneamente algo que nos lançou numa experiência comum e nos isolou. Nos lançou numa mesma situação, mas cada um a vivendo do mesmo modo. Um dos traços, contudo, que mostra ou que aponta para o que há de comum, para o que é esse mesmo que nós vivemos na pandemia, talvez seja um traço que está contido no resto do título desse nosso encontro aqui, pensar o momento atual de incerteza e imprevisibilidade. Raríssimas são as pessoas
Na verdade, eu só digo raríssimos porque eu sempre me lembro que circularam depois uns vídeos esse ano do Bill Gates e do Barack Obama. O Nicoleles depois escreveu um artigo, mas tirando uns 2 ou 3 assim, que também só foram resgatados agora, meio assim, quase todo mundo foi tomado de surpresa, de imprevisibilidade, digamos assim. E por mais que alguns filósofos, por exemplo, o filósofo francês Alain Badiou, insistam na ideia de que, e ele até tem uma certa razão, de que não há nada de tão novo assim na situação, porque, afinal de contas, já tinha havido a SARS-1, já teve Ebola, já teve, ele diz, a AIDS. O Alain Badiou, um filósofo francês contemporâneo, que escreveu a favor da ideia de que não há nada de tão novo assim na epidemia de Covid-19. Aliás, sempre me chama a atenção como realmente tudo depende da linguagem. É claro que ele não vai falar novo coronavírus, ele prefere falar SARS-2, porque se você fala novo coronavírus, é mais difícil dizer que não tem nada de novo. Se você fala SARS-2, você diz já é o segundo, teve o primeiro. É impressionante como a linguagem, a escolha das palavras já é determinante para o sentido das coisas. Quando se diz matar ou deixar de viver, quando se diz SARS-2 ou novo coronavírus. Pois bem, a despeito do que diz o Alain Badiou sobre, portanto, não se tratar necessariamente de um acontecimento inaudito, porque nós teríamos precedentes de epidemias que deveriam ou poderiam muito bem ter nos preparado para isso. A despeito disso, socialmente e intimamente, a maior parte de nós experimentou a pandemia como uma surpresa, como algo da ordem do imprevisível. E isso, o que é de espasmar, em certo sentido, no Ocidente, mesmo depois que ela já corria pelo Oriente, pela China. O que, por um lado, talvez se deva à falta de transparência em muitos momentos do governo da China, mas eu acho que não é só. Acho que se deve também, impressionantemente, apesar de todas as camisetas e coisas que a gente tem que vem escrito Made in China, ainda assim eu acho que quando a gente ouve que tem uma epidemia na China, parece que está muito longe, que talvez não chegue aqui. O que significa também que talvez como nunca antes, a globalização virou um fato próximo de nós, que nos pertence completamente. Acho que daqui em diante, dificilmente alguém vai achar que alguma coisa que está acontecendo lá longe é tão longe assim. O longe deixou de ser longe e a pandemia, o fato de que a epidemia virou uma pandemia tão rapidamente, é uma prova disso. Pois bem, mas a despeito de tudo isso, foi o imprevisível, a surpresa que pareceu nos atingir. E muitas vezes até o nosso incômodo, a nossa queixa, o nosso susto é levado a isso. Mas foi muito surpreendente. Mas ninguém estava preparado. As corridas aos supermercados desenfreadas, altamente controversas em relação à prioridade dos itens escolhidos. Não sei quanto a vocês, eu sempre acho um pouco de graça nisso. Papel higiênico. É essa a nossa prioridade? Teve um meme que circulou, não sei se chegou até vocês naquela época, que todo mundo ainda achava mais graça, depois todo mundo ficou em pânico, depois todo mundo ficou exausto. Quando ainda achava mais graça, tinha muito meme engraçado que circulava. Um deles era um meteoro chegando assim com os dinossauros, e eram os dinossauros falando um para o outro, vamos correr pegar papel higiênico. Eu acho isso muito revelador do desconcerto da surpresa. A gente não sabia muito bem o que fazer, o que pensar, para onde correr, mas frisar apenas o surpreendente ou o imprevisível me parece pouco. Me parece que a gente tem que se perguntar também por que foi tão surpreendente. Ou seja, o que nós considerávamos tão estável para que uma mudança assim fosse tão surpreendente? Por que, afinal, fomos surpreendidos? Acho que há muitas respostas, mas tentando achar apenas um caminho, eu acho que ele está ligado a um certo projeto civilizatório do Ocidente, especialmente do Ocidente moderno, que talvez tenha sua certidão de nascimento com René Descartes, um filósofo que é muito conhecido pela dúvida, mas que deveria ser mais conhecido pela certeza, porque a dúvida de Descartes, ao contrário de Montaigne e dos céticos, é uma dúvida metódica.
A dúvida de Descartes ela é um instrumento para chegar à certeza mais certa de todas, porque, como qualquer um de nós pode entender, nada seria mais certo e confiável do que aquilo que resistisse a toda dúvida. O experimento de Descartes é tentar duvidar de tudo para ver o que fica. Ou seja, a dúvida é um instrumento para chegar no que há de mais certo. A certeza se tornou, por isso, em larga medida, a pedra de toque ou até a obsessão do experimento civilizatório da época moderna. Tentou-se achar o fundamento certo e seguro para explicar da maneira mais total possível toda a realidade. E, em boa medida, a nossa ciência moderna é filha dessa metafísica, é filha dessa filosofia. É uma ciência, em larga medida, voltada do ponto de vista não necessariamente da sua atividade intrínseca, mas do papel que ela ocupa nessa sociedade, nessa civilização, a fornecer domínio e controle, previsão, para falar nos termos sugeridos pelo título do nosso encontro, imprevisibilidade. Em larga medida, a civilização moderna, cuja origem está filosoficamente em René Descartes, e da qual o lugar social da ciência moderna deriva, foi voltado para encontrar previsibilidade na vida, no mundo, na natureza, para que, através disso, nós pudéssemos nos sentir seguros, tranquilos, sem medo. Ou seja, a tentativa desse experimento é uma tentativa de prever e controlar, inclusive o tempo, ou seja, aquilo que pode acontecer numa atualidade. O momento atual, o tempo atual, que se viu tão surpreendido, portanto, precisa pensar por que ele foi tão surpreendido. Aliás, em português, eu outro dia estava escrevendo um artigo que tem que ser em inglês sobre Fernando Pessoa, eu tive que me deparar com isso, que eu achei extraordinário, que algumas passagens do Fernando Pessoa ele usa a ambiguidade da palavra tempo em português, que tempo é tanto clima, digamos assim, quanto história. E em inglês não dá, né? Não tem. É weather para dizer clima, e para falar o tempo, esse é tempo mesmo. Eu acho isso assim, cá entre nós, eu tive um certo prazer com isso, porque quando a gente estuda muito filosofia, o tempo inteiro, quando a gente está lendo artigo, a maior parte dessas coisas vem assim da Alemanha e tal. Aí sempre tem isso, assim, não, porque em alemão a palavra tal não dá para traduzir em português, o que eu entendo perfeitamente, mas me deu um certo prazerzinho poder fazer o contrário. Assim, em inglês, não dá para fazer isso que em português. Então, eu vou ter que explicar e usar a palavra tempo, porque quando vocês ouvirem, então, tempo, eu falava no artigo, vocês vão ter que ouvir tempo tanto como clima, quanto como história, passagem, enfim. Isso para dizer que é muito sintomático nesse sentido que justamente nós, todo dia ou toda semana, procuremos saber a previsão do tempo. A previsão do tempo, que viria de uma espécie de saber climático nesse sentido, é a tentativa justamente de prever o que, em princípio, seria imprevisível. Tempo é aquilo que muda o tempo todo. Tempo é mutação, é inconstância, tempo é imprevisibilidade. Tempo é incerteza nesse sentido. Aliás, esses dias no Rio de Janeiro tinha previsão de nublado, chuva, faz um sol e um calor inenarrável, porque apesar de tudo, a previsão erra. Porque apesar de todos os avanços técnicos científicos, a realidade ou a natureza ainda resistem com algum grau de surpresa e de imprevisibilidade. E, de certo modo, isso é apenas o exemplo menos dramático, menos radical do que nós vivemos em 2020. Ou seja, a fonte da nossa surpresa talvez não seja exatamente... Como eu faço isso, Valéria? Você pode fazer, desculpa, você tinha feito, eu acho que eu desfiz aqui, porque senão eu só me vejo, eu não vejo vocês quando faz isso, mas não, pode fazer, porque para gravar é melhor, né? Eu só destaquei porque umas pessoas falaram que não estavam te enxergando, aí eu te destaquei.
Mas eu acho que cada um pode destacar, não é? Bom, faz mas, como você quiser, Valéria. Mas você pode tirar da tela cheia e ver todos os quadradinhos. Tá. Bom, mas eu dizia, isso é apenas uma espécie de exemplo menos dramático do que nós vivemos em 2020. Ou seja, de uma espécie de resistência da imprevisibilidade do tempo e da natureza frente à nossa pretensão de controle e de domínio sobre o tempo e a natureza. Ou seja, o que eu estou tentando dizer é que eu acho que nós é que subestimamos a imprevisibilidade incontornável da vida e da existência. Por isso que foi tão surpreendente. É claro que em algum nível de surpresa é isso mesmo. Mas é também preciso entender que tem esse valor de contraste. O quanto mais nós julgamos que podemos controlar, prever, determinar, manipular, evitar, mais será a nossa surpresa quando isso é quebrado. E aí talvez haja um ponto decisivo, a meu ver, que aqui pode ser até que, numa espécie de ironia, quanto mais a gente tente controlar, mais as coisas fujam do nosso controle. Quanto mais a gente tenta prever, mais o imprevisível pode nos dar uma rasteira, digamos assim. E eu digo isso em vários sentidos, mas um é bem concreto. Parte da colonização técnico-científica do mundo por esse projeto ocidental tem a ver com uma interferência na natureza que talvez não esteja desligada do modo pelo qual, nessa própria natureza, são atiçadas, descobertas, levantadas forças imprevisíveis para nós. No caso da origem da pandemia, por exemplo, parece bastante provável, pelo que sabemos até aqui, que o vírus estava circulando, digamos assim, em paz e tranquilamente, num determinado ambiente natural sobre o qual os seres humanos avançaram, tornando possível esse contato. Ou seja, na tentativa de dominar a natureza, de controlar e prever a natureza, nós desencadeamos processos imprevisíveis na própria natureza e que se voltam sobre nós, porque, ao contrário também do que essa imagem moderna de civilização que vem desde Descartes nos acompanhando muitas vezes supõe, o ser humano como sujeito não está apenas diante da natureza como objeto, está no interior da natureza como totalidade na qual ele se insere. A natureza não é um objeto inerte que nós manipulamos de fora. Nós estamos no seu interior e por isso que nós fazemos com ela, não por nenhum tipo de personalização da natureza, porque isso eu acho de uma ingenuidade enorme, não é essa coisa de dizer a natureza resolveu se vingar do ser humano. Isso é uma visão, na verdade, religiosa que se finge de laica tirando o nome de Deus da jogada. A natureza não se vinga, isso é uma projeção antropomórfica, mas nós, ao entrarmos em contato com a natureza, interferindo nela decisivamente, desencadeamos processos pelos quais ela pode voltar-se com uma imprevisibilidade antes mais, digamos assim, contida dentro de si próprio. Isso de um ponto de vista mais concreto. Mas de um ponto de vista mais metafórico, a gente também poderia dizer, talvez, que essa tese de que o excesso de controle acaba fazendo com que as coisas fujam mais ainda ao controle, pode encontrar outras metáforas. Uma que eu gosto muito é o quanto a arquibancada do Maracanã treme. E os engenheiros ensinam, né, que se não tremer que é um problema, que quebra e cai. Ou seja, que não dá para tentar deixar as coisas tão fixas, tão estáticas, tão controladas assim. É preciso ter uma margem, ter uma folga. Está aqui entre nós a Selma, que foi minha dentista durante quase a vida toda e só deixou de ser porque ela quis parar de ser. Eu estou vendo ela aqui. A Selma, quando eu estava na cadeira do dentista, no caso da dentista,
eu ficava nervoso, às vezes com medo do que ia acontecer, aí o corpo ficava todo retesado. Ela dizia, assim vai piorar. Eu ficava com as pernas cruzadas, assim, ela dizia, descruza a perna. Que é um pouco, tem que dar uma folga, senão você fica pior. Por essa você não esperava, né, Selma, esse exemplo no meio? Pois bem, mas a ideia, portanto, é que um projeto civilizatório tão determinado por uma vontade de controle, por isso mesmo, aí, assim, paradoxalmente, se torna descontrolado, porque eu acho que essa é uma das sensações mais estranhas que nós temos atualmente com a pandemia, mas alguns já desconfiavam disso antes. A sociedade do controle é completamente descontrolada. É muito estranho, nós vivemos num mundo que parece ser cheio de mecanismos de controle e, ao mesmo tempo, parece que a gente está um pouco assim de canto de olho a todo momento, com medo de um certo descontrole completo desse próprio mundo. Ou seja, nós precisaríamos pensar nesse sentido, como eu dizia no começo, a pandemia não só do ponto de vista objetivo, mas também subjetivo. Ou seja, como é que nós experimentamos o mundo no qual a pandemia apareceu, mas que, de alguma maneira, também foi o mundo que gerou a própria pandemia. Porque a pandemia foi também gerada por esse mundo em que nós vivemos. Seja nesse sentido do desbravamento de territórios naturais além de qualquer medida, numa certa desmedida, como diriam os gregos, seja nessa globalização que fez com que o que talvez em outras épocas pudesse ser uma epidemia virou uma pandemia rapidamente. Ou seja, há uma experiência existencial também com a pandemia. E uma experiência existencial que, como eu também disse no começo, não necessariamente cria ou inventa algo de radicalmente novo, mas explicita e expõe inúmeros aspectos que já nos acompanhavam. Um deles, talvez, a incontornável incerteza e imprevisibilidade da própria vida. Em outras palavras, talvez seja menos o caso de frisar quão excepcional é a imprevisibilidade pela qual a pandemia nos atingiu, e mais de aproveitarmos também o sentimento que tivemos de surpresa diante da pandemia para lembrarmos que é parte incontornável de existir a imprevisibilidade. Que nós não controlamos tanto assim as coisas quanto muitas vezes gostaríamos. O mundo, a natureza, o tempo. Há um verso de uma banda de rock da minha geração, os Los Hermanos, que diz que sair de casa já é se aventurar. E esse verso sempre me chama muito a atenção, justamente porque ele me parece apontar para essa imprevisibilidade incontornável do mundo. Basta sair de casa. Porque tem muita propaganda atualmente, né, da aventura que é, assim, atualmente assim, é muito, né, pular de bug jumping, fazer essas coisas todas, né, assim, muito esportes radicais. Eles dizem, sair de casa já é se aventurar. Se você estiver aberto para a imprevisibilidade, então, haja aventura. Sair de casa já é se aventurar, portanto, parece um signo da imprevisibilidade incontornável da vida. Mas também, e aqui há uma espécie de ambiguidade dessa nossa experiência com a pandemia que eu gostaria de marcar, que é que, por um lado, como eu tenho dito até aqui, a pandemia parece ter aproximado de nós o imprevisível, a surpresa, com o que isso pode ter, inclusive, de terrível e de amedrontador. Por outro lado, entretanto, a recomendação que se faz, e sorte daqueles que podem cumpri-la, hashtag fique em casa, isolamento social, distanciamento social, ela é curiosamente o oposto da imprevisibilidade. Se sair de casa já é se aventurar, trancafiar-se em casa é diminuir muito a aventura que é a vida. Ou seja, nós estamos numa situação muito curiosa. Por um lado, de um ponto de vista histórico, coletivo, social,
uma enorme imprevisibilidade se abateu sobre nós. PAN, mundial, global. Né? Eu falei assim, PAN, até lembrei do PAN, 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 PAN. Né? Assim, é uma surpresa. Algo nos surpreendeu. Porém, o que é recomendado para nós, o que nos dizem que é para fazer, o que parece ser o cuidado adequado para se ter, isolamento, distanciamento, é uma diminuição drástica da imprevisibilidade do mundo. É muito impressionante perceber, isso aparece em determinados textos de filósofos sobre a pandemia, mas aparece nos comentários, acho, muitos de nós, como a trivialidade de certas situações ordinárias passou a ser lembrada com um saudosismo que faz delas atualmente coisas assim dignas de uma experiência incrível. Porque simplesmente sair de casa, ir na rua, significa esbarrar em alguém. E tomar um café com leite significa conversar com alguém ali no balcão tomando um café com leite. Tudo isso que parecia tão trivial e ordinário, quando nos foi subtraído, passou a fazer uma enorme falta para boa parte de nós. Parte dessa falta, a meu ver, é a falta justamente da imprevisibilidade. Vejam, eu estou falando agora de uma imprevisibilidade que talvez possa soar mais suave, mais tranquila, mas é a imprevisibilidade que constitui um mundo comum partilhado. E quanto menos a gente partilha ou tem um mundo em comum, a gente diminui essa imprevisibilidade, porque essa imprevisibilidade tem a ver com o outro e os outros, com a convivência com uma alteridade que nos atravessa a todo momento, da pessoa que se esbarra no metrô, da pessoa que vem pedir uma coisa no meio da rua, que você pede para saber as horas, ou que faz... E cada situação dessas, por mais que a gente raramente entre por completo, mas cada situação dessas é a abertura possível de um mundo, de alguém que você não conhece pode vir a conhecer, de alguma coisa que se passa. Hoje, curiosamente, eu dei uma entrevista hoje para uma matéria da Folha e tinha era uma pergunta sobre o nosso relacionamento com a cultura e como que vai ser depois da pandemia, que é uma pergunta que eu sempre recuo um pouco, que eu sempre digo, eu não sei o que vai ser depois, eu não sou bom de previsão, mas a pergunta tinha, uma das questões era essa, tinha relação com a cultura, e aí o que vai mudar? O streaming, a distância? E dos exemplos específicos que me perguntaram é ir ao cinema ou ver filmes em casa, streaming e tal. E o que se perde, o que se ganha, como é cada uma dessas coisas. E eu sempre tento, apesar de ficar sempre um pouco intimamente sentindo falta das coisas que passaram, eu fico sempre tentando lembrar do meu querido filósofo crítico Walter Benjamin, para manter a cabeça aberta também, porque o Walter Benjamin, uma das grandezas dele foi na década de 30, quando a maior parte dos pensadores condenava o cinema, ele percebeu que ali se abria uma experiência estética extraordinária para a época moderna. Enquanto todo mundo perguntava se o cinema era arte ou não era arte, a pergunta do Benjamin, muito mais inteligente, era: o que vai ser da arte daqui em diante, agora que há cinema? Dá uma abertura, né, de pensamento isso. Então eu fico... E só foi possível porque ele não teve preconceito filosófico com uma nova tecnologia. O texto célebre em que ele fala disso se chama Obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica. Então eu tento também manter um pouco uma cabeça aberta para como que essas novas tecnologias podem também abrir outras possibilidades culturais, o que quer que seja. Mas, no meu íntimo, eu sinto muita falta daquelas outras. E por isso eu dizia para a jornalista que me ligou, que falou comigo, que ela perguntava, mas tem diferença entre o cinema e ver um filme em casa? E aí eu tentei enumerar as diferenças e tal. Ela falou, além da técnica, eu nem tinha pensado na diferença técnica. Na verdade, eu pensei em outras. Uma que ela mesma previa é a diferença de você ter uma experiência coletiva. É de você estar junto com outras pessoas e o que acontece ali. Mas uma outra, que eu acho que às vezes se subestima quando a gente fala dessas situações da pandemia, é o quanto os nossos percursos entre uma e outra coisa incrementam e são determinantes na nossa experiência da coisa. Quando a gente diz assim, eu vou sair de casa para ir ao cinema, o percurso daqui até o cinema já começou a fazer parte da experiência do filme que eu vou ter. Depois que eu saio do filme, o que eu faço
é crucial para a temporalidade daquele filme. Todo mundo sabe disso, acho que todo mundo já teve a experiência de ir ao cinema, às vezes, com amigos. Às vezes você quer sentar no restaurante, beber uma cerveja e conversar, às vezes você quer ir para casa. Porque o que você faz depois tem a ver com como aquilo se... A experiência não é só aquela 1h30, 2 horas, 2h30 do filme. Ou dar aula. Uma das coisas, para mim, mais estranhas de dar aula assim o tempo todo é não ter mais a meia hora, mais ou menos, que eu gastava de casa até o lugar que eu vou dar aula. Porque pode ser só um minuto, né? Quem está vendo nunca sabe, né? Eu poderia estar aqui há 1 hora concentrado, olhando, ou eu poderia estar há 2 minutos tomando banho, fazendo alguma coisa, e você vem... O tempo do percurso, ele é um tempo no qual... Sessão de análise muda completamente, né? Tinha um tempo para você ir até lá, sair de lá, é outra coisa. Então, acho que muda muita coisa nesse sentido. E no cerne disso, havia imprevisibilidade. No percurso daqui até o cinema, no percurso da minha casa até a sala de aula, podia acontecer 1001 coisas, inclusive algumas desagradáveis, né? Podia furar o pneu da minha bicicleta, podia acontecer umas coisas assim, estou lembrando umas que aconteceram. Agora não, está tudo mais previsível. Então, reparem, tem algo muito ambivalente nessa experiência, como eu dizia. Por um lado, coletivo e mundialmente, estamos todos determinados pela imprevisibilidade que foi a emergência de uma pandemia. Por outro lado, o repertório individual que nós tivemos que mobilizar para lidar com isso cotidianamente, pelo menos muitos de nós, significou reduzir a imprevisibilidade da nossa experiência com o mundo. Perder, e aqui o que é revelador, o caráter extraordinário disso. Eu estou dizendo isso justamente porque quando a gente fica só no primeiro sentido, parece que a gente está prestes a amaldiçoar a imprevisibilidade. Assim, a imprevisibilidade dessa pandemia. O grande problema da pandemia, nesse sentido, talvez seja menos a imprevisibilidade do que as consequências mais concretas e reais dela. Doenças, mortes. Porque, do ponto de vista do previsível e do imprevisível, inclusive, eu somaria as consequências negativas da pandemia ter nos obrigado a diminuir a imprevisibilidade que poderia estar em jogo no nosso cotidiano, no habitual da nossa vida. Ou seja, a imprevisibilidade, nesse sentido, não é apenas algo ruim, maléfico a ser condenado. Tanto que parte do problema da pandemia é ter tirado parte da imprevisibilidade das nossas vidas por conta do imprevisível grandioso que se abateu sobre nós. Ou seja, se houve, como eu sugeri, conforme a Marilene disse no livro, citando o livro que eu escrevi, que se chama A Pandemia e o Exílio do Mundo, a minha ideia é justamente que o exílio do mundo é também o exílio da imprevisibilidade que a partilha de mundo traz para as nossas vidas. E isso é parte do sofrimento de estar vivendo nesse momento o que nós estamos vivendo. Ou seja, o imprevisível, nesse sentido, é também, como dizia a minha querida filósofa Hannah Arendt, aquela que me é a mais próxima de todos os pensadores, a Hannah Arendt dizia: a imprevisibilidade é o novo começo. A imprevisibilidade é a possibilidade de um novo começo no mundo que não foi comandado ou orientado de maneira voluntarista por nós. Porque a gente se pergunta muitas vezes, né, como mudar uma coisa, transformar o mundo. O limite de todos esses pensamentos é o limite do nosso próprio voluntarismo. A imprevisibilidade é algo que está para além do nosso voluntarismo, do que eu domino e entendo que eu quero mudar ou transformar do mundo. E é absolutamente extraordinário que o mundo possa se transformar também para além ou a despeito do meu próprio voluntarismo. O difícil para nós, acho, no atual momento, é que, como eu dizia antes, o imprevisível pandêmico é um imprevisível com terríveis consequências. As doenças, as mortes, o medo, a angústia, porque não é só o medo objetivo de ficar doente, é a angústia mais difusa de ver-se próximo da finitude, da qual a gente tenta tanto se esquecer, porque é muito difícil.
mesmo, né? Isso tudo se aproximou de nós, mas também pode ser que tenha se aproximado de nós esse sentido para o modo pelo qual, numa outra direção, essa imprevisibilidade, que eu chamei de uma imprevisibilidade suave e cotidiana, a imprevisibilidade da partilha do mundo comum, o quão isso importa, o quanto as nossas vidas não são redutíveis, pura e simplesmente à casa, ao dentro. E até, mais ainda, nos fazer repensar o que significa um dentro se não tem fora. O que significa uma casa da qual não se sai ou para a qual não se volta? Uma casa para a qual não se volta. Tive um amigo que sofreu muito durante alguns meses da pandemia, completamente isolado, e ele dizia isso, ele dizia, eu não sei o que eu estou achando pior, se é não poder ir ao mundo, não poder sair, ou se o que eu estou achando pior é que eu estou passando a odiar a minha casa. O prazer que eu tinha de voltar para casa desapareceu, porque eu não volto mais para ela, eu só estou nela o tempo todo. Ou seja, quem sabe também nós possamos pensar o momento atual de incerteza e imprevisibilidade, nos tornando menos reativos na negação ou na tentativa de negar o que há de incerto e imprevisível. Quer dizer, quem sabe a gente possa tentar se relacionar de uma maneira um pouco mais amena, com alguma dose de imprevisibilidade. E isso, claro, pode dizer respeito ao nosso momento atual, mas vale lembrar uma sabedoria muito antiga do pensador pré-socrático Heráclito, que já dizia, é preciso saber esperar o inesperado. É uma tarefa quase impossível esperar o inesperado, mas talvez seja algo dessa ordem que se coloque para nós como desafio. Para terminar, então, eu vou ler uns versos de um dos maiores poetas da língua portuguesa e de uma das maiores pensadores em poesia da língua portuguesa, e ele também canta. Alguns conhecem ele como cantor também. Os versos dizem assim: felicidade então para nós seria, e depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse eu não resistiria, e a madrugada acalentaria a nossa paz. Fica, ó brisa, fica, pois talvez, quem sabe, o inesperado faça uma surpresa e traga alguém que queira te escutar e junto a mim queira ficar. É o Caetano Veloso. É isso, gente. Por hora era isso. Valéria. Agora... Uau! Vai lá, Valéria. Bom, depois de ouvir o Pedro, assim, eu acho que os neurônios estão a mil com a previsibilidade, imprevisibilidade. E a gente vai dividir em grupinhos. Eu coloquei a pergunta aqui no chat para a gente pensar um pouco, depois de ter ouvido, né? Para onde que essas ideias que o Pedro compartilhou aqui com a gente, para onde essas ideias transportaram a gente na vida pessoal e profissional, e como essas ideias podem nos inspirar. Então, eu estou enviando o convite aqui para vocês, para os grupinhos. Quanto tempo? 15 minutos? 20 minutos? 20? Nós estamos em quase 100 na sala. Eu acho que teria que fazer grupos de 5 pessoas, Valéria, não acha? Ou 6, e dar uns 20 minutos para poder conversar, né? Tá. O que você acha? Tá bom, Pedro? Como vocês quiserem. Então, pronto. Estou mandando o convite para vocês, tá? É só aceitar.
Acho que o Pedro foi para uma sala. Ele foi? Me pôs castigo, né, Valéria? A sala 1 era de uma pessoa, né, Valéria? Te salvei, Glaucia. Te lacei. Não, e aí eu fiquei um tempo esperando para ver os coleguinhas. Já que não vinha, eu comecei a te ligar. E aí, primeiro, deu ligação que não podia completar. Falei, mandei o WhatsApp. Falei, uma hora. Mas eu estava vendo isso. Desculpa, é que algumas pessoas não entraram. Né? Tudo bem. Pronto, agora todos de volta. Ô Pedro, agora você vê como você quer seguir, se você quer ouvir algum compartilhamento, os compartilhamentos ou algumas perguntas que as pessoas tenham, fique super à vontade para organizar como você achar interessante, tá bom? Ah, não sou bom de organizar, não. Podem organizar vocês, Marilene e Valéria. Podem organizar. Bom, então vamos lá, né? Então vamos fazer o seguinte: a gente organiza e você pode desorganizar, tá bom? Fica à vontade. Minha gente, vocês conversaram, refletiram depois dessa palestra tão instigadora, né? Que nos convidou para tantos lugares. Eu não sei quanto que as palavras do Pedro foram surpreendentes para todos, né? Mas trouxeram para mim, pelo menos, um movimento interno muito grande, com ideias fervilhando, né? E eu acho que essa é uma hora para compartilhar alguma ideia que vocês queiram compartilhar da conversa que vocês tiveram, ou também comentários e perguntas, né? Então, é um espaço aberto para ser construído conforme o nosso desejo convidar, tá bom? Então, quem quiser, destrava seu microfone e compartilhe. Posso falar? Posso conversar um pouquinho? Trazer algumas questões que me inquietaram, né, na sua fala, Pedro. Que conversamos no grupo sobre isso, né, em termos da imprevisibilidade. Para mim, a questão da imprevisibilidade ela já era previsível, né, ao longo dessas enunciações sobre o processo civilizatório. Essa questão já era previsível de acontecer, né? Então, a sensação que eu tenho é que houve uma negação da situação que nós estamos vivendo hoje. Claro que tem uma questão desse confinamento, e eu acho que a coisa mais imprevisível dentro desse processo todo, para mim, foi a convivência sobre si, de estar mais próximo de si. Acho que essa foi a grande dificuldade, está sendo até hoje, o processo sobre si. O processo sobre si de você está convivendo junto com a sua família, ou junto com o seu amigo, ou junto com o seu parceiro. E esse reconhecimento sobre si, eu acho que é a grande questão, porque o processo civilizatório já foi anunciado há muito tempo que nós íamos chegar nesse ponto. Precisou o mundo dá assim, um soco na cara de todo mundo. Ei, calma, pera, não é assim. Então, assim, para mim, a grande imprevisibilidade foi manter as pessoas em contato consigo. Então, uma coisa que eu estou assim para provocar, né, nessa questão da imprevisibilidade, né? Então, assim, é para Travou? Acho que sim. Melhor esperar um pouco, né? Porque senão eu vou falar e aí ela não vai ouvir. Isso sempre nos surpreende. Aparece quando menos se espera. Voltou a Tereza. Caí. Fui falar muito, levei um tomo, mas já me ergui. É assim, tá vendo? Quando eu te contato sobre si, você, oi? Como é que é o negócio? Mas já me levantei, estou aqui.
Aí, pessoal do grupo, quiser falar alguma coisa também, a gente conversou muito sobre isso. Eu acho que tem talvez dois aspectos que seja possível comentar a partir disso, né? Eu acho que o primeiro, que diz respeito a previsibilidade do imprevisível, eu acho que tem dois aspectos nisso, né? Um, eu acho que acho que para a maior parte de nós não era previsível, a não ser como uma espécie de muito vaga consciência. E depois algo que faz parte sempre do imprevisível é que uma coisa é desconfiar do imprevisível, outra coisa é o que é o imprevisível, porque o imprevisível pode ser qualquer coisa, né? E o imprevisível é isso. Estou dizendo isso até quando eu vejo, assim, não sei se vocês reparam, porque aí agora tem muito assim, né, a ideia de que temos que nos preparar, porque a partir de agora pandemias serão muito comuns. Eu não sou cientista, eu não sei, mas filosoficamente, especulativamente, eu acho que o difícil é porque, de novo, isso é uma maneira de tentar não lidar com a imprevisibilidade. É que o máximo que a gente consegue chegar é dizer que vai ter mais do mesmo. Eu acho mais interessante e espantoso pensar que, na verdade, o problema é que pode vir de outro lugar, outra coisa. Que não é uma nova pandemia, não é uma série igual de pandemias. É mais de que as coisas estão mais em movimento mesmo, de uma maneira realmente mais imprevisível. Isso é uma parte. A outra parte, Tereza, do que você disse, que acho que abre todo um outro caminho para pensar também, eu acho. Eu não tenho tanta certeza que nós fomos necessariamente forçados a nos voltar sobre nós, assim, sobre si. Mas eu acho, como você disse, isso eu acho, sim, que parte da violência existencial do confinamento para aqueles que assim o fazem na pandemia é que o nosso repertório de variação relacional foi eliminado. Sim. De modo tal que a sensação que dá é que é essa, assim, quem mora sozinho não aguenta mais ficar sozinho. Quem mora com alguém não aguenta mais ficar com alguém. Porque ninguém aguenta uma coisa só o tempo todo. No momento mais radical do confinamento era isso, né? Assim, quem está sozinho tem que ficar sozinho o tempo todo. Eu tenho uma amiga, professora de filosofia, que dizia isso, né? Dizia, as pessoas acham que para mim não afeta muito porque eu não gosto de sair de casa. Ela fala, completamente diferente não sair de casa porque eu não quero e não poder sair de casa porque eu não posso. Exatamente. Eu já me sinto completamente sufocada de não poder sair de casa, mesmo que eu saísse pouco. Então, acho que as relações, seja da gente com a gente mesmo, seja da gente com os outros, elas são, e isso é muito, assim, acho que até saudável do ponto de vista psicológico perceber com tanta clareza que a ideia do eu só quero mais e mais e mais e mais e mais você não dá certo. Quando você teve mais e mais e mais e mais e mais só daquela pessoa, não funciona assim. As pessoas precisam variar, arejar, trocar, mudar. A gente passou a ter que viver num regime de muita exclusividade, ainda mais no momento mais drástico da coisa, né? Ali, sei lá, abril, maio, junho, não sei assim que tá. E com situações, fora as situações excepcionais, né? Eu tenho um amigo que estava se separando, pô, ele ficou confinado. Vários amigos meus. Confinado, separando, coitado. Mas mesmo quando não é assim, mesmo quando está tudo bem, se é que em algum momento está tudo bem, mas enfim. Mas eu acho que o que é duro é a fixação. Quer dizer, eu acho que uma lição simples psicológica tirada, sei lá, dessa pandemia é o quanto todo mundo precisa de uma espécie de, digamos assim, de dieta variada, não só alimentar, mas existencial. E tem uma coisa, eu participei de um debate num certo momento que alguém falou assim, e vimos o valor da cultura, porque como é importante poder ouvir a música, ler o livro. Eu até entendo e até me identifico em certa medida, mas só em certa medida, porque a falta que me faz, para citar só um exemplo, assim, ir ao Maracanã é gigantesca e não tem livro nem filme que substitua. Porque é uma outra coisa, e era um momento de outra coisa, que eu encontro com outras pessoas que têm um outro tipo de experiência, que eu falo de outro jeito, se é que vocês me entendem, em outro tom. Então, o confinamento também é um confinamento a uma espécie de identitarismo excessivo. A gente precisa... Eu estava vendo outro dia, eu estou revendo porque está passando uma coisa que eu amo, que é a série Seinfeld, está repassando na televisão, eu tento ver sempre que eu posso, porque eu adoro essa série. Essa série cômica de 20 anos atrás, 15 anos atrás.
E teve um episódio engraçado, acho que ontem, anteontem, que é que um personagem da série, que é o George, ele tá namorando e uma pessoa do grupo de amigos dele resolve fazer amizade com a namorada. Claro que como a coisa é cômica, isso vai ser levado a um absurdo, né? Então a ideia dele que ele fica revoltado, que ele começa a dizer, mas vocês não conhecem a teoria dos mundos? Os dois mundos não podem convergir sem colapsar. Porque lá eu sou o George, ele diz, lá eu sou o George noivo, aqui eu sou o George amigo. O George amigo, ele é desbocado, ele é irônico. Aí o Jerry, que é o Jerry Seinfeld, fala assim, eu amo esse George. Ele fala, pois é, ele vai morrer, desesperado com isso. É claro que como a coisa é cômica, isso é levado ao absurdo, mas a ideia ali que eu acho interessante é justamente a de que aquele personagem, o George, ele precisa dessa variação. Ele não pode ser uma coisa só idêntica o tempo todo. E a gente foi mais empurrado para esse identitarismo, digamos assim. E isso é muito sufocante mesmo, é muito sofrido e chato. Porque a imprevisibilidade tem uma coisa que ela dá graça também, né? Assim, o mesmo, fica meio sem graça, né? A vida é imprevisível, a gente acha que é previsível tudo, a gente projeta futuro, projeta amanhã, projeta isso aqui, e não é nada disso, né? Não é nada disso. O grande poeta Otávio Paz, o poeta mexicano, quando ele fazia uma crítica dos filósofos do século XIX, que imaginavam a história como Hegel, Marx, ele dizia, é porque eles não imaginam, eles colonizam o futuro. Exatamente. Eu acho uma expressão maravilhosa, porque maravilhoso. Tem uma abertura. Colonizar você tira do futuro qualquer abertura. Você já diz o que ele vai ser. Exatamente. Conforma, né, o futuro, bota numa moldura o futuro. Uma coisa ainda em relação... A última coisa só em relação a isso, para também outras pessoas, mas é porque eu lembrei... o filósofo italiano Franco Bifo Berardi, que eu acho um filósofo bem interessante, contemporâneo, ele chegou a comentar isso. Ele disse, apesar de ser evidentemente terrível a experiência em si da pandemia, o tipo de desorganização que ela promoveu pode reativar a imaginação de futuro. Pode nos tirar de um certo sentimento de um automatismo temporal da história, que parecia que que tinha que ser sempre aquilo, só mais daquele... Pode ser que se reative o futuro. Não pode ser, né? Mas... Mais alguém quer dizer alguma coisa, gente? Poxa, vocês ficaram esse tempo todo conversando nessas salinhas e vocês não vão contar para a gente o que aconteceu? A gente abriu a boca aqui, ó. O grupo abriu a boca aqui. Foi isso mais ou menos que a gente discutiu no grupo. Não foi, Silvia? Não foi, Cristina? Cadê? Estamos ouvindo. Você não chegou a pegar toda a coisa, né? Consegui entrar. Posso falar? Ou tem alguém de mão levantada? Não. Então, foi muito importante para mim ouvir essa questão do coletivo que você trouxe. Né? Eu não estava identificando, para mim me deu conforto, porque eu não estava identificando por que eu não consigo. Eu estava inquieta, eu não consigo assistir filmes na televisão. Aliás, eu nunca gostei de filme em televisão. Eu sempre preciso ir ao cinema ver filme. Eu não tenho coragem ainda de ir ao cinema assistir algum filme. Mas eu estava me cobrando muito isso. E você lembrar, porque é interessante, todo o percurso faz parte da vivência de ir no cinema, todo o percurso até chegar lá, você se prepara, você se arruma, vai para o cinema, compra, muitas vezes chega lá, não tem mais o filme que você quer assistir, compra outro, você fica bravo porque não vai assistir o que você se programou, mas tem toda uma expectativa. E a falta disso, quando você deu nome para isso, faz uma diferença tão grande de olhar para isso com esse nome do coletivo, e eu acho que é isso mesmo que está fazendo muita falta.
né? Agora que já pode ir num parque, numa coisa, já está um pouco melhor, mas no início realmente foi muito difícil, né? Isso, para mim, fez muito sentido a sua fala, Pedro. Obrigado. Pedro, Malu, posso fazer uma pergunta? Claro. Dentro dessa coisa da imprevisibilidade, o que você poderia refletir conosco sobre o episódio do corpo estendido no chão na padaria e no Rio? Não sei, Malu. Não sei. Tem assim, muito de improviso, quer dizer, foi muito discutido, né? Eu acho, durante a pandemia, tentando um pouco fazer uma relação de uma coisa com a outra, o que seria uma eventual insensibilidade diante da morte ou das mortes, né? E eu acho que há muitas razões para tentar entender isso especificamente em relação à pandemia. E acho que as comparações elas tentam dar conta disso, mas outro dia falaram, agora nos Estados Unidos já morreu mais do que na Primeira Guerra Mundial. Eu não sei se isso o que se ganha exatamente com essas comparações, porque são coisas... É realmente só um número que é comparável, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É só um número que é comparável. Então, você continua no que as pessoas acham que é o problema, que é um número. Que você diz 20 mil, 30 mil, 40 mil... É engraçado que no... Engraçado, tela de engraçadas. É curioso. Eu estava olhando, relendo uma parte do meu livro no começo, eu escrevi meu livro em abril, maio, e a minha perplexidade, assim, quando tinha 100 mortes por dia, 200 mortes por dia, e depois, quando eu fui olhar isso, já estava 1000 mortes por dia, em algum momento, assim, que eu fui ver. Era uma... E é claro que, num certo sentido, tem isso. Acho que isso é a primeira razão considerada, assim, em geral, mais óbvia para uma certa dificuldade de sensibilização diante dessas mortes. Quer dizer, elas são mortes que viram números, assim, mas eu acho que há outras duas razões, pelo menos, em relação especificamente à pandemia, que ajudam a entender isso. Uma é que, ao contrário também da comparação que em algum momento se fez quando se bateu esse número, comparação com os atentados terroristas de 11 de setembro, é, de novo, uma comparação só numérica. É completamente diferente morrerem tantas pessoas em 15 minutos de uma vez só e pessoas morrendo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Eu fiz a graduação em jornalismo, né? Na graduação em jornalismo tinha uma história que era essa de que quando o cachorro morde o dono não é notícia, só é notícia quando o dono morde o cachorro, que tem a ver também com uma ideia de previsibilidade e imprevisibilidade. Por terrível que seja a pandemia, por horríveis que sejam as mortes, quando você mais ou menos já imagina que amanhã vão ser mais tantas, e mais tantas, e mais tantas, e mais tantas, é menos notícia. Não tem surpresa. Se o Jornal Nacional, o William Bonner, sei lá, não falar muito hoje, todo mundo sabe que foi mais ou menos isso que aconteceu já. Isso ganhou uma previsibilidade. Então, tem algo aí da ordem mesmo da extensão temporal da coisa, que é difícil que ela não se torne, como, na verdade, tantas coisas para nós, né? Mais cotidiana e corriqueira. E eu acho que, em alguma medida... Gente, tem algum som vazando. E eu acho que, em alguma medida, isso tem algo a ver com a história do corpo na padaria de Ipanema. Quer dizer, eu acho que tem uma... E aí, muitas vezes, isso foi dito, inclusive, em relação à história da formação do Brasil e a maneira como, eventualmente, aqui, os mortos e a quantidade de mortos suscitariam menos impacto do que em outros lugares, o quanto a experiência da morte, e não só da morte morrida, mas da morte matada também, por assim dizer, né? Sempre foi muito corriqueira e muito banalizada no país. E isso é um pouco chovendo molhado, e por isso, às vezes, fico até um pouco assim, reticente de falar isso, mas acho que nesse contexto não tem como não falar, e, evidentemente, muito mais a morte de alguns do que de outros, dependendo da
cor ou da tonalidade da pele, dependendo dos lugares em que se está e que não se está. Não é por acaso, eu acho, que esse fato veio à tona numa padaria em Ipanema. É porque eu não duvido nada que em outras padarias, em outros lugares aconteça, mas na padaria em Ipanema fotografaram, tem uma... Porque é mais natural em outros lugares do que outros. Então, do ponto de vista aí de uma espécie de tentativa de escrutínio também cultural que a pandemia permite, de diferenças aqui e ali, acho que talvez isso seja uma. Quer dizer, nós, não apenas hoje, mas na formação histórica que nós temos, sempre nos relacionamos dessa maneira, de uma maneira em que a morte estava foi muito trivializada na história desse país, né? Assim, isso está inscrito, eu acho, nos impasses da nossa própria formação. De uma outra maneira, talvez até mais violenta, porque explícita, né? Não sei se vocês se lembram, em algum momento da pandemia, que fizeram uma espécie de memorial, alguma coisa na praia, se não me engano, na praia de Copacabana, com umas cruzes, e teve um sujeito que apareceu e começou a arrancar as cruzes, que é uma coisa muito, acho até intrigante do ponto de vista psicológico, assim, porque não é que ele simplesmente andou do lado e pensou, que bobagem. Não, isso é uma coisa, né? Ele poderia ter passado ali comigo e ter falado, quem são esses tolos que acham que ficar botando cruz na areia vai fazer alguma coisa? Não. Ele sentiu necessidade ou direito de ir e arrancar aquelas cruzes dali, que eu acho que também envolve, embora não seja o corpo em si, que tipo de relação se entretém com a morte, com os mortos, com o momento de luto, com respeito ou não a essa alteridade enlutada, que pode não ser nada para você, mas pode ser para o outro. Onde é que isso toca? Que eu acho que é uma relação muito complexa. Quando se diz, por exemplo, que por conta, seja das suas ações ou das suas omissões, um governo, eventualmente, aqui ou acolá, em qualquer lugar, é um governo que tem a ver com a morte, isso é muito complexo, né? Porque isso levanta justamente a questão do quanto morte e vida não são tão separadas assim. Porque esses que são ditos como aqueles que querem a morte são os que dizem que estão aí em prol da vida, ao contrário dos outros que têm medo da vida. A relação entre vida e morte é mais complexa do que isso, né? O que significa uma vida que talvez só se reconheça enquanto tal quando se reconhece na própria finitude, ou seja, na mortalidade que lhe é própria. E acho que nós banalizamos muito a relação com isso. Não sei se acho que é tudo que eu consigo. Eu lembrei de uma música. Pedro. Posso só falar uma musiquinha, só um instantinho? Não, eu na contramão atrapalhando o tráfego. Pronto, só isso. Pedro, Silvio. Oi, Silvio. É o seguinte, Pedro, eu acompanhei a sua bela exposição e a didática que sempre acompanha as suas exposições, mas o tempo todo eu pensei que em dois conceitos orientais que talvez preparassem o indivíduo para a imprevisibilidade. Um deles é o conceito da impermanência, como alguma coisa que tudo na vida é impermanente, tudo muda. É a dinâmica da vida é que nada garantidamente amanhã será como hoje. O segundo conceito é da atenção plena, onde a vida só se passa no aqui e agora. O que se passou é passado e o futuro ainda não aconteceu. Então, eu queria, se você pudesse fazer um paralelo entre a sua exposição e esses dois conceitos de impermanência e da atenção plena como o único lugar da vida é aqui e agora. Seria isso a pergunta. Silvio, a única coisa que eu achei curiosa é porque eu não sei se são as minhas próprias referências, mas eu encontro isso completamente dentro da própria filosofia ocidental. Parece que a gente está falando de Heráclito e Parmênides, por exemplo. Quer dizer, a ideia de que
e não é à toa que foi o Heráclito que escreveu que é preciso esperar o inesperado. Talvez a passagem mais famosa do Heráclito seja aquela que não é possível entrar 2 vezes no mesmo rio, porque a segunda vez o rio já não é aquele, você já não é aquele, já mudou. Ou seja, que a realidade é muito mais impermanente do que nós poderíamos julgar. E o que significaria, inclusive, talvez suavizar o peso com que, em geral, nós lidamos com a palavra imprevisibilidade, porque se nós aceitarmos que as coisas estão muito mais em movimento do que nós esperaríamos, o imprevisível talvez fique menos terrível. Nós estamos mais próximos dele. Já o outro conceito, ele de certa maneira, essa sensação, o que levou boa parte dos filósofos tradicionais a buscar a verdade naquilo que é eterno. É a ideia de que o tempo não é nada, porque o passado não é porque já foi. O futuro não é porque será. Mas ainda tem um problema em achar que você fica com o presente, que o presente é isso que mal você enuncia e ele já passou também. Que quando eu falo agora, ele já passou. Então, que o tempo, toda vez que a gente tenta agarrar ele, seja no passado, no presente ou no futuro, porque o tempo é justamente isso que passa quando a gente tenta agarrar. Mas talvez porque... eu vou recorrer mais uma vez ao poeta Otávio Paz, eu recorro muito a ele, na verdade, que ele diz, mas isso porque a gente fica muito achando que o tempo é alguma coisa. Mas ele diz, num certo momento, não são os anos nem os dias que passam, somos nós que passamos. Que talvez o tempo sejamos nós mesmos. O tempo não seja uma coisa fora de nós, é que nós somos tempo. Muito obrigado. Tira o som, sim. Pedro, yo soy Silvia London de México. Nosotros estábamos hablando de una manera muy irreverente y estábamos preguntándonos, después de 9 meses de encierro, ¿cómo lo inesperado se volvió esperado? ¿Y cuáles serían las preguntas que tenemos hoy? Porque de alguna manera las preguntas de las que tú hablaste hubieran sido mucho más relevantes en abril, cuando estábamos entrando en esta forma distinta de vivir. Hoy, de alguna manera, hemos vuelto lo inesperado esperado y creo que las preguntas son otras. Entonces yo me estaba preguntando, ¿cuáles serían las preguntas que tendríamos hoy, después de 9 meses, y cómo serían distintas de las que teníamos cuando empezó la pandemia? Vou tentar uma só, acho que é a seguinte. Lendo, por exemplo, os textos da maior parte dos filósofos renomados europeus sobre a pandemia, e foi impressionante o quanto eles se mobilizaram para isso, quase todos os maiores filósofos europeus escreveram. O Giorgio Agamben na Itália, o Franco Berardi na Itália, o Emmanuel Coccia na Itália, o Slavoj Žižek, o Jean-Luc Nancy, o Alain Badiou, a Judith Butler, o Paul Preciado. Foi impressionante. A maior parte deles, não todos, mas a maior parte deles se perguntava, desde fevereiro, é impressionante, o primeiro texto que eu acho que o mais antigo do Giorgio Agamben é de fevereiro ainda, março, abril, a maior parte deles se perguntava ou até afirmava o que viria depois da pandemia. A questão era uma questão que rondava sempre o depois. Tinha uma espécie quase de futurologia. O Slavoj Žižek achava que a pandemia ia ser o golpe de morte no capitalismo e uma espécie de socialismo muito abrandado em relação ao socialismo de Marx e tal poderia vir. O Jean-Luc Nancy falou de redes de solidariedade que poderiam se formar. Esses os mais otimistas. Outros mais pessimistas, tipo Giorgio Agamben, por exemplo,
falavam de um acirramento do estado de exceção, do autoritarismo, Byung-Chul Han, de um individualismo aprofundado, mas todos tinham um pouco essa questão do depois. Eu acho que uma das perguntas que hoje a gente se faz e que talvez não se fizesse tanto lá é que talvez não haja um depois, no sentido tão marcado que a gente supõe que tem um antes e um depois. O tempo esgarçado em que a pandemia se deu, está se dando, um tempo quase que virou de um gerúndio nesse sentido, é uma estranha duração. Uma estranha duração na qual esse antes e esse depois, ou esse preto e branco, parecem ter recaído mais numa espécie de mais ou menos de cinza, em que a constituição das nossas existências está se fazendo muito mais por composições e negociações com gradações e relativizações do que um confinamento, lockdown completo, normalidade completa, todo mundo... E não só em relação a isso, em relação a tudo. Alguém aqui, quando falou do cinema, mencionou: estou sem coragem para ir, mas eu sinto falta de quando é que vai ter ou não vai ter. Talvez não tenha um marco assim. Eu acho que uma das perguntas, ou um dos sentimentos que mudou de algum modo nesses poucos meses, mas que se passaram já transformando o nosso modo de lidar com eles, foi esse. Eu acho que a ideia de uma temporalidade marcada por um antes e um depois, e a expectativa em relação ao depois como algo tão nitidamente diferente do antes, cedeu lugar a uma experiência de uma temporalidade muito mais negociada, composta, misturada, com a qual a gente está tendo que lidar e talvez tenha que lidar sabe-se lá até quando. E esse sabe-se lá até quando é parte do motivo pelo qual a gente teve que compor com ela. Eu estava lendo outro dia, estou falando muito de improviso, isso agora que eu vou dizer, uma matéria sobre como o Japão lidou com a pandemia, ou está lidando com a pandemia. E era uma matéria curiosa, até pelo fato de que o Japão não está nem assim nos países que, do ponto de vista da quantidade de infectados ou mortos, foi o melhor nem o pior. Ele é um país que estaria meio no mais ou menos, digamos assim. A questão não era, portanto, encontrar no Japão um exemplo do melhor possível nem do pior possível, mas uma estratégia que, segundo a matéria, foi ligeiramente distinta do que nós atualmente concebemos. Que a estratégia no Japão não foi como vencer o vírus, foi como conviver com o vírus, desde o começo. E que, por isso mesmo, não se punha tanta ênfase em vacina, 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 como uma espécie de solução da coisa, pronto. Porque, desde o início, aí tem várias explicações ali culturais e da convivência deles com epidemias anteriores, e que eles muito rapidamente teriam traçado uma tática, uma estratégia que era essa. Como é que a gente vai conviver com isso? A gente não pretende vencer o vírus. A sensação que me dá é que talvez esse esgarçamento do tempo nos empurre outros lugares para mais perto desse tipo de concepção que no Japão, se é que foi assim mesmo, parece ter havido. Como conviver ou compor com isso? De que maneira compor cuidado e vida? De que maneira, de que significa acolher um mundo no qual há uma nova doença? E como lidar com a nova doença que existe no mundo? No Brasil, eu sempre sinto que esse debate ficou muito deteriorado pelas condições particularmente radicais adotadas pelo governo. A complexidade da situação da pandemia ficou muito deteriorada por uma situação tão terrível do ponto de vista do seu gerenciamento, que ficou difícil falar do quão complexo e nuançado é o contexto que a gente está vivendo. Ô, Pedro, eu estava aqui pensando, quando você estava mencionando a questão do tempo, e me ocorreu o conceito do Deleuze, de Weil, né? Porque nós estamos vivendo o passado que está no presente e o futuro que está no presente. Se a gente pensar assim, esse momento é um momento de percurso, né? Que estamos indo, já estamos a caminho, né? Para algum lugar que está sendo construído aqui, e que apenas não podemos nos preparar para ele porque nós não temos um destino,
né? E assim como se eu quero me preparar para ir para o cinema, eu tenho um ritual para fazer, mas me preparar para viver a vida, se o futuro já está sendo construído a partir de tudo isso que nós estamos vivendo hoje, principalmente esse excesso de identitarismo, como você falou, né? Eu acho que isso nos convida para, de alguma forma, ter uma abertura para viver com o inesperado e poder cortejar a surpresa, né? Porque a surpresa assusta, né? Porque ela nos tira do óbvio e, nesse sentido, até que alguma coisa possamos colocar em linguagem sobre aquilo que está acontecendo, é como se vivêssemos num limbo, né? Que é isso que está se passando aqui comigo agora, né? Uma maneira de dizer isso, Marilene, já que você se referiu ao Deleuze, essas concepções de tempo que ele retoma dos gregos, na verdade, né? Cronos, Kairos, Aion, eu acho que a gente poderia quase falar esquematicamente que, porque é isso, né? Os gregos tinham mais de uma palavra para falar de tempo, eles entendiam muito bem que o tempo não era uma coisa só, e talvez nós tenhamos privilegiado demasiadamente uma das definições de tempo, que é o Cronos, que é a cronologia, que é o tempo da previsibilidade, é o tempo da organização, que todo mundo precisa, em alguma medida, é evidente, né? Mas talvez nós tenhamos subestimado demais outras experiências de tempo, como Aion, como Kairos. No caso do Kairos, eu sempre acho uma experiência de tempo muito decisiva no sentido literal mesmo. Ela decide as coisas. E ela tem a ver, enquanto Cronos é o cronograma, Cronos é a previsibilidade, é a agenda, é o calendário, o Kairos, o momento oportuno, como em geral se traduz, é justamente aquilo que fura a cronologia. E acho que qualquer um é capaz de reconhecer na sua própria vida o quanto o império hegemônico do Cronos e da cronologia pode até nos dar muita segurança, talvez, estabilidade, mas faz a gente perder, em geral, as melhores coisas da vida, porque as melhores coisas da vida, em geral, não estão no seu calendário, elas acontecem no meio daquilo. Elas acontecem imprevisivelmente. E aí, se você desvia delas, se você sai delas porque era imprevisível e você quer cumprir o cronograma, assim, em geral, perde isso. Eu sempre falo isso quando eu começo o curso assim, na faculdade, assim, sempre se apresenta o programa para os alunos, eu sempre digo para eles, olha, isso é um programa, não é uma camisa de força. O que interessa do programa é que, através dele, a gente pense, as coisas aconteçam, porque senão você atropela as coisas mais interessantes que aparecem. Então, eu acho que essa espécie de olhar mais simpático, digamos assim, para a imprevisibilidade, tem a ver com acolher o momento oportuno, o Kairos, quando o tempo o lança sobre nós e não insistir no que era o cronograma, independentemente do que é o acontecimento. Porque o problema é justamente que o cronograma ele é uma espécie de tempo externo à vida. A vida, que eu quero dizer, os acontecimentos mesmo, né? Por isso que quando você abre sua agenda, qualquer um, na agenda todos os dias são iguais, né? Mas os dias não são iguais. Todo mundo sabe que na sua vida, na sua experiência, tem dias e tem dias. Não é tudo igual. Só é tudo igual nessa abstração. Na experiência concreta, não é. A experiência concreta é onde o momento oportuno aparece. Eu acho que o desafio que se coloca é exatamente esse, é como estar à altura do tempo como momento oportuno para além da cronologia que pretende conferir previsibilidade à experiência do tempo. Pedro, é Sérgio. Pedro, eu não pude participar porque não consegui entrar na sala, porque tinha ultrapassado 100 pessoas e não deixava, infelizmente. Mas eu venho acompanhando aqui a sua fala e quero elogiar, tá muito boa. Pedro, uma questão que me passa muito é que a pandemia, ela provocou esse contexto de imprevisibilidade e ela
ela revelou a irracionalidade daquele homem que muitos de nós, naquele ritmo que a gente vinha vindo, tinha esquecido que essa irracionalidade humana. E a gente se deparou com ela de uma forma gritante, desde da irracionalidade da não tomar a vacina, da irracionalidade de não seguir normas, padrões mínimos, da irracionalidade de pôr a família em risco, saindo, indo em festas, e por aí vai, um conjunto, as irracionalidades do poder público, né? E eu gostaria de te ouvir um pouco sobre isso, né? Esse mito ocidental do homem racional, e de repente a pandemia vem e nos revela de fato que sim, nós temos um lado racional, sim, mas ele não é tão grande ou do ponto de vista que a maioria pensa. Eu acho que, eu não sei, Sérgio, eu acho tudo isso um pouco, não sei, talvez mais complexo, porque eu acho que a questão também é o seguinte, eu tenho muita... Como é que eu vou dizer isso? Eu acho que tem termos que eles são empregados, em geral, num contexto que confere ao outro, de quem eu discordo, uma inferioridade. É a minha aflição, inclusive, com o termo, por exemplo, que está muito na moda, negacionismo. Eu entendo por que ele é usado, mas eu acho que ele é um termo que tem que ser usado com muito cuidado, para a gente não transformar em negacionista qualquer um que discorde do que a gente acha que a coisa é. Porque é muito forte o termo. Uma coisa é dizer, eu discordo, você acha que você está errado. Outra coisa é dizer, eu acho que você é um negacionista. Acho que você é um negacionista que parece ter uma objetividade real que o outro se nega a ver. O que é sempre um problema se você reconhece que o outro pode simplesmente ver de outra maneira o que você vê. Então tem uma delicadeza nisso. E eu acho que a irracionalidade pode ter um problema parecido. Nem tudo que não segue aquilo que eu acho que deveria ser é irracional. Eu acho que uma das experiências que a pandemia também intensifica é a da lida com a pluralidade. Não é que as pessoas são ou racionais ou irracionais, é que as pessoas pensam diferentemente, cada uma com as suas partes racionais e irracionais. E é difícil essa lida, ainda mais quando, como numa situação como a situação da pandemia, aquilo que uma pessoa faz envolve as outras, e as outras envolvem uma, mas eu acho que tem uma pluralidade com a qual a gente foi obrigado a lidar com particular radicalidade, mas com a qual a gente já estava tendo muita dificuldade de lidar antes da pandemia também. E acho que acho que é algo que vai fazer parte do que a gente vai precisar incluir também daqui para frente na nossa lida com o mundo. De resto, do ponto de vista do mito, Sérgio, que você falou, eu até entendo, mas acho também que os filósofos em geral, boa parte dessa tradição ocidental, ela sempre se defrontou, mesmo aqueles que são racionalistas, com o problema do uso da razão. Esse sempre foi o problema dos filósofos, senão eles nem teriam o que fazer, em certa medida. O problema deles, quando Descartes começa o discurso do método dizendo isso, né? O bom senso é a coisa mais bem partilhada do mundo. Aí tem duas maneiras de ser lido, né? Uma é um amigo meu que sempre dizia assim, eu sempre li isso achando que o Descartes está sendo irônico, porque não é possível que ele ache que o bom senso é a coisa mais bem partilhada do mundo. Mas a outra coisa que é importante dizer é que o bom senso aí não é o bom senso comum. Assim, o que o Descartes estava falando era da razão, em certo sentido. Porque o problema para o Descartes ou para o Platão nunca foi, não, mas assim, é menos a ausência da razão e mais o mau uso da razão. E por isso que os filósofos, em geral, têm essa pretensão que pode ser bastante incômoda até para quem lê, quando você ouve, que é que eles acham que eles vão te dar as regras do entendimento da razão. Por isso que o Descartes escreveu um discurso do método. O Spinoza escreveu um tratado da reforma do intelecto. É muito comum no interior da história da filosofia essa ideia de que os seres humanos podem até serem dotados de razão. Isso pode ser até inato. Mas aí eles têm que responder, os filósofos, por que as coisas não funcionam como a gente gostaria, ou como ele, filósofo, gostaria. Em geral, a resposta é
não se usa bem a razão. Então, o problema é achar o método, é achar a reforma do intelecto. Como? É dizer como a razão tem que ser usada. Então, é isso. Mais alguma pergunta, algum comentário? Pedro, eu tenho a impressão que agora nós estamos aqui fecundados pelas suas palavras, né? Que nos fazem ir além, né? E talvez seja um tempo de interiorização para que a gente possa refletir sobre tudo aquilo que você nos convidou, né? Então, não sei se alguém mais gostaria de dizer alguma coisa, senão nós vamos estar partindo para o encerramento, mas antes disso, vamos fazer aí a nossa nuvem, Valéria, ela está pronta? Tá? Tá. Então, nós temos aí um pedido para vocês, né? Esse é o nosso 15º Zoom Partilhando, e estamos terminando aqui, Pedro, gratidão eterna aí por ter aceitado o nosso convite e ter fechado o nosso ano com uma abertura para que possamos pensar, e quem sabe, né, como diz o artigo que eu li hoje, né, da diretora da Organização das Nações Unidas, poder caminhar, né? Se, quem sabe, possamos estar num percurso para construir essa sociedade mais tolerante e respeitosa, né? Então, o futuro já está acontecendo hoje, né? Então, nesse sentido, isso nos convoca a responsabilidade em relação às nossas escolhas, e que sabemos que não vamos ter como controlar e prever, mas nós podemos nos empenhar, se pudermos, como Foucault nos convida, cada um cuidar de si e poder, de alguma forma, ser condizente com seus valores, colocados à prova pela reflexividade, né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, nós temos aí um pedido para vocês, antes da gente se despedir do Pedro. Valerinha, é com você. Eu coloquei aqui no chat o link, e a pergunta, para a gente fazer o fechamento, né, desses eventos que a gente fez esse ano, o que ter participado do Zoom Partilhando, seja de um evento só, ou de vários eventos que a gente fez, ou de ter participado pelo YouTube, né? O que ter participado, o que esse espaço do Zoom Partilhando significou para cada um de vocês. Aí é só clicar nesse link que eu mandei aqui e a gente já vai construindo nossa nuvem. Algumas pessoas já responderam. Se alguém não conseguir pelo link, pode entrar direto no site www.mente.com e colocar esse código aqui em cima, 70 56 13. E a ideia, com essas palavras, a gente poder construir alguma frase do que significou esse espaço virtual que a gente construiu juntos aqui nesse ano de 2020. Construir uma frase com algumas dessas palavras. A nuvem não está aparecendo. Ah, não? Não. E agora? Agora está. Ah, tá. Para mim estava aparecendo. Obrigada, Lene. Então, agora a ideia é a gente construir frases. Pode abrir o microfone e trazer alguma frase assim, inspiradora com essas palavras que apareceram. Esperança, reflexões, aprendizado, inspiração, companhia, afeto, acolhimento. Quem arrisca uma frase ou
uma poesia, uma reflexão com essas palavras? Eu tenho uma. A esperança convida à abertura para reflexões. Companhia, um diálogo que me abrem para o aprendizado, esperança e me inspiram para o esperado e o inesperado. Quem se aventura no seu veio poético. Eu posso ir? Eu não tenho uma frase. Esse é a grande abertura. Eu só participei desse fechamento. Então, eu espero que o fechamento... Eu tenho esperança que o fechamento seja uma abertura para novos encontros, porque a pandemia não acabou. Então, temos um novo tempo aí, o ano continua. E eu tenho uma esperança de estar junto de vocês ano que vem. Obrigada. Será muito bem-vinda. Mas afirmando essa retomada, esse é o objetivo. Valéria, acho que estamos terminando, né? Então, podemos te agradecer, Pedro, muitíssimo obrigado, em nome de toda a equipe Interface. Foi, assim, um acaso muito surpreendente, né? Podemos ter você junto com a gente. Então, agradeço a Valéria, que conectou o Interface com você, e a Ana Luísa Novis, que apresentou você para a Valéria. E isso vai tecendo um fio de afeto, porque todos que passam por aqui, né, deixam as suas impressões digitais, só que elas não são fixas, porque elas estão em movimento, né? E certamente você será um parceiro para as nossas reflexões futuras, tá? Então, gratidão e até uma próxima vez, né? E já que não teremos um depois, vamos dizer que num durante, tá bom? E vamos ter uma musiquinha aí para terminar, Valéria? Você quer dizer alguma coisa, Valéria, para Pedro? Agradecer muito, Pedro, as nossas mensagens, né? Troca data aí, reunião. Agradecer muito a sua disponibilidade e estamos muito, assim, felizes mesmo. Foi realmente o nosso presente de Natal, sua presença aqui. E finalizando nossos trabalhos com Zoom Partilhando, e o ano que vem teremos mais, e você será sempre muito bem-vindo, Pedro. Agora Obrigado. Você já é da nossa família, do Interface, hein? E a todos vocês um excelente Natal, diferente, com muita criatividade, para gerar conexões de formas inusuais, né? Quem sabe com o nosso anteparo, para poder abraçar de outro jeito, né? E o novo ano vai trazer de nós o nosso melhor, né? Se pudermos continuar refletindo e não nos dobrando àquilo que, de alguma forma, tenta nos nocautear, né? Vamos em frente. Então, terminamos aí com a nossa musiquinha e muito obrigada a todos. Obrigada, gente. Tchau, tchau, boa noite. Bom final de semana, bom Natal. E até sempre. Obrigada, Interface, a vocês todas e ao Pedro. Obrigada, boa noite. Obrigada, Lúcia. Amaule, 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 amaule.
Quintela, anda na lela, so, Quintela, anda na lela, coco, Quintela, anda na lela, so, Quintela, anda na lela, coco, amaule, 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 Quintela, anda na lela, so, Quintela, anda na lela, coco, Quintela, anda na lela, so, Quintela, anda na lela, coco, Quintela, anda na lela, so, Quintela, anda na lela, coco, Quintela, anda na lela, so, Quintela, anda na lela, coco, Quintela, anda na lela, so, Quintela, anda na lela, coco. Esse coral, né, foi um presente da Gláucia Rezende, Fátima Rezende, que fez o nosso CCP em 2015. É uma música africana muito linda, que nasceu de uma forma coletiva diante dessa pandemia. O coral já existia, e o depoimento que ela deu é que não tem coisa mais de ação coordenada do que um coral, porque ninguém pode cantar mais rápido, tem que coordenar sua voz e modular sua voz para estar com, né? Estar com o outro. E, portanto, esse é um convite para que a gente possa continuar estando com, né? E por esse canal e por outros mais que a gente possa vir a criar no futuro que já é hoje, tá, gente? Bom Natal para vocês, muito obrigada. Obrigada, Pedro, e até a próxima. Gente. Beijo, Pedro. Tchau, gente. Boa noite. Bom fim de ano. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada. Beijos para todos. Foi muito bom. Beijo. Muito bom. Gratidão. Tchau, Valéria. Bom, Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Obrigada. Um beijo. Rosana está aí. Marilene, manda Esperando essa você, música. Nenezinha. Oi? Essa música, bota um link. Eu pedi para Valéria, essa música Tá aí. africana. Eu coloquei aqui. Obrigada. É o pé na África, não aguenta. Um visual também que não passou aqui, mas é muito bonito, porque a expressão do rosto das pessoas que cantam é fantástica, né? Elas cantam com a expressão e os olhos das pessoas, então é muito lindo. Pode assistir. Vou assistir. Até o ano que vem. Até. Adorei te ver. Também adorei estar com vocês. Jaque, muito obrigada pelo convite. Nada. Adorei. Valeu, Denise. Onde você é? Do Rio, de Copacabana.